Você é capaz de oferecer para o seu filho uma segurança emocional tão grande quanto uma segurança material que você tem proporcionado? Você tem uma sustentação nas suas ações, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua colocação perante seu filho, tão forte ou tão importante quanto os regalos materiais que você tem fornecido a ele? Qual que é a relação entre aquela sustentação material e a sustentação emocional? Como equilibrar esse jogo e como que uma moeda pode desvalorizar a outra? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui hoje. Meu nome é Auriston, sou psicólogo e pedagogo, professor universitário, e meu objetivo aqui nas redes sociais é exatamente trazer para você uma informação de qualidade, uma informação mais depurada do ponto de vista científico, para que a gente consiga entender o que fazer com os nossos filhos e como que a gente pode tornar essa tarefa um pouco mais assertiva, um pouco mais tranquila, se é que isso é possível. Vamos falar então sobre parentalidade plena ou sobre formação humana integral. O que seria isso? Seria o pensamento teórico sobre o que é ser pai e o que é ser mãe e como a gente consegue ou conseguiria atingir os melhores objetivos nesse quesito para que a gente forneça para o nosso filho o melhor dos mundos na relação entre autoridade e entre permissividade e como que a gente construiria essa relação com os nossos filhos. Chamamos de parentalidade plena porque ele requer todos os aspectos da vida do seu filho, ou de formação humana integral, justamente pelo mesmo motivo, porque é uma forma de pegarmos os diversos aspectos da vida da criança e do adolescente e dar a ela essas dimensões. Vamos entender por que esse assunto está tão em moda, por que isso está sendo muito falado ultimamente, por que isso ocorre de uma maneira muito mais presente do que anteriormente. Claro que a criação de filhos sempre foi uma preocupação de todos os pais, obviamente que sim. Mas eu quero alertar para vocês que vivemos em um tempo, vivemos em uma época onde o excesso de informação é algo que às vezes pode nos ajudar, mas parece que vem nos prejudicando. Tudo aquilo que abunda, tudo aquilo que é demais acaba sobrando. E o que nós temos feito muitas vezes é o quê? É pegar muita informação desnecessária ou gastar muito o nosso tempo vendo coisas que não nos interessam, e quando a gente precisa de fato resolver um problema real ou algo que nos pede que sejamos assertivos e eficazes naquele momento, a gente já está exausto, a gente já não tem saco, a gente já não aguenta mais ser ativo, pois gastamos toda a nossa energia, todo o nosso tempo consumindo coisas que não vão nos favorecer em nada ou não apenas nos dizem respeito, não nos dizem respeito. E aí temos um cenário, né? Temos um cenário de um mundo com excesso de informação, um mundo que quer te vender as coisas o tempo todo e um filho que continua sendo um filho, como qualquer filho de qualquer época do mundo. Um ser imaturo, demandante, que quer as coisas no tempo e a hora que ele acha que tem que acontecer, diante de um pai e uma mãe cansado, diante de um pai e uma mãe que estão fadigados por muito trabalho, por muita informação, por muita vontade de acertar, por muita pressão social pelo papel que ele executa, por muita pressão deles com eles mesmos, e dessa forma tem-se aí um cenário de que como criar os filhos da gente, como dar aos nossos filhos uma criação que dê a eles uma mínima sustentação na vida, não sustentação apenas financeira ou material, mas uma sustentação genuína, uma sustentação psíquica, emocional, sentimental, de mantê-lo em pé diante de possíveis situações desafiadoras, de fracassos e de frustrações.
Dito isso, é importante ressaltar uma frase de uma escritora brasileira chamada Roseli Saião, que ela diz o seguinte, que a grande tarefa dos pais é preparar os filhos para a vida e não para satisfazer aos pais. Então, pensando nessa frase, será que, e eu vou te perguntar agora, será que você está criando filhos para que eles não dependam mais de você? Você está criando filhos para que eles amanhã possam olhar para vocês ou você olhar para ele e pensar o seguinte: olha, você não precisa de mim para mais nada, você está pronto para a vida, você está apto a andar com suas próprias pernas, a conduzir a sua vida e o seu caminho. Será que você está criando esse filho ou será que você está criando filho baseado nas comparações com o que está na moda na educação, aquilo que o seu amigo fez para o filho dele no aniversário, aquilo que a sua cunhada fez para a filha dela durante a viagem dela de 15 anos? Ou seja, que filho que você está criando? Você está criando um filho que serve para você como uma espécie de troféu, status de bom pai e boa mãe? Para você se sentir bem? Ou um filho que, apesar dele reclamar de determinadas atitudes suas, dele questionar certos comandos que você passa para ele, certos combinados e argumentos que você conduz com ele, será que esse filho, mesmo ele não gostando de tudo que você faz, você está sendo um pai melhor ou pior do que o outro modelo? Ou seja, você quer um filho que vai satisfazer as suas necessidades e as suas faltas, ou você quer sustentar a sua relação com o seu filho, demonstrando para ele ali qual que é o seu papel e a sua função de o quê? De tirá-lo de dentro do seu seio, né, do seio do seu lar e dar a ele condições de fazer o mesmo que você fez um dia, construir a própria vida, construir o próprio lar, construir a própria família. Então, temos alguns aspectos importantes a serem considerados nesse modelo de uma educação mais plena, uma educação mais integral. O primeiro deles é respeito e empatia. Ou seja, respeito e empatia será a sua capacidade de tentar entender a realidade do seu filho no momento que ele estiver te demandando algo. Seja através de uma birra, através de uma pirraça, através de um choro, através de um pedido, através de um gesto de agressividade. Ou seja, respeitar e tentar entender esse momento do seu filho é diferente de você simplesmente reagir. O ato de respeitar e tentar entender e ter empatia diz respeito de você observar aquele comportamento do seu filho, parar um tempo, analisar e pensar como que você estaria se você estivesse no lugar dele ou como que você poderia agir estrategicamente para que ele conseguisse refletir talvez um pouco mais parecido com o seu ponto de vista. Como que eu faço, então, para que meu filho consiga pensar minimamente aquilo que eu estou tentando comunicar para ele? Então, em um momento de birra, um momento de raiva, um momento de choro, não seja reativo. Entenda que é algo que está incomodando, porque ninguém grita, ninguém chora, ninguém reclama, ninguém bate o pé se estiver se sentindo bem. Então, o princípio número 1, respeito e empatia. Entenda o que o seu filho está passando naquele momento, por que ele está sentindo esse incômodo. Um segundo aspecto é o apoio emocional. Você percebeu que o seu filho não está bem emocionalmente, que ele está agindo de uma forma impulsiva, de uma forma atabalhoada, sem pensar? Ofereça para ele um suporte emocional. Ofereça para ele uma compreensão através do seu olhar, através do seu toque, através do seu abraço. Demonstre para ele que você está entendendo que ele não está confortável naquele momento ou naquela situação. Mas também demonstre para ele que ele pode contar com você, mesmo você também não concordando com a reação dele ou também estando nervoso, que é natural.
você ficar nervosa com seu filho, com sua filha, você ficar nervoso, é totalmente normal. Porém, é necessário que você tenha um gesto um pouco mais racional. O que a gente pede aqui nesses momentos é um exercício de racionalidade. Então esse apoio emocional, quando eu digo a palavra apoio emocional, é justamente colocar a razão dentro das emoções ou exercitar a razão para ajudar a gerenciar as emoções. Quando eu entendo que eu consigo minimamente fazer uma análise sobre aquele cenário, aquele momento e compreender que há algo diferente que eu possa fazer do que meramente reagir ou ser intempestivo, eu posso começar a pensar em outras saídas e outras oportunidades. Então temos esse respeito inicial, esse se colocar no lugar do outro, tentar fazer com que o outro entenda qual que é o meu lugar, ou seja, mostrar para ele que o meu ponto de vista também é válido, mas também dar para esse outro um suporte emocional. Afinal de contas, ele é uma criança, um adolescente, alguém que está numa fase muito mais imatura do que a sua na vida. Um outro aspecto da parentalidade plena, resguardado esses dois que nós acabamos de falar, é a disciplina positiva. E positivo aqui, gente, não se trata de ser o papai e a mamãe legalzona, que tudo pode, que tudo é legal, que tudo deve, que tudo tem que ser falado de uma maneira super suave, super aveludada. Não tem nada a ver essa positividade tóxica, que tudo é gratiluz e tudo é bonitinho. Não tem nada a ver com isso. Essa positividade que eu trago aqui para vocês é uma positividade no sentido de ser propositivo, de ser afirmativo, de ser proativo. Então o positivo é no sentido da valência. Ao invés de você preocupar com o que você vai punir o seu filho, você vai preocupar com o que você vai propor para ele diante daquela situação, o que você vai mostrar para ele de aprendizado diante daquela situação, o que você vai ajudá-lo a relembrar que aquela situação já aconteceu em outros momentos e o resultado foi ruim para ele. E provavelmente será de novo se ele continuar insistindo em repetir esse mesmo comportamento ou esses mesmos comportamentos. Conversar com seu filho para que ele entenda por que ele está insistindo numa coisa que tudo indica vai dar errado ou não vai dar o resultado que ele quer. Faça-o refletir, traga-o para dentro do seu processo de elaboração mental, traga ele para uma discussão a respeito dele próprio. Isso você vai estar incentivando ele a trabalhar metacognição, autoanálise, uma série de coisas que parecem nomes de ficção científica, coisas que são demais e não são coisas que no dia a dia você consegue exercitar com seu filho. Então essa disciplina positiva entenda como algo que tem que ser firme, algo como tem que ser assertivo e algo que tem que ser propositivo. Não é simplesmente eu vou te colocar de castigo, ou eu vou te dar uma punição, ou você vai ficar sem isso. Não, pera aí, senta aqui, vamos conversar? Afinal de contas, uma coisa que é muito barata hoje é informação. Porque a informação está em todos os lugares. Todo lugar que você entra, você tem informação. Qualquer pergunta que você fizer para o seu celular ou seu computador, ele vai ter uma resposta para te dar e com certeza vai ser uma resposta bem razoável. Ou seja, se você tem muita informação hoje e seu filho é bombardeado com informação, por que você não gasta o seu tempo com seu filho trabalhando com ele informações de qualidade? Qual que seria essa informação de qualidade na parentalidade plena? É justamente essa disciplina positiva. A informação de qualidade é aquela que eu vou falar do meu filho sobre ele próprio. Eu vou promover para ele oportunidade de autoconhecimento, exercício de autogerenciamento, dele se perceber no ambiente onde ele vive, dele se perceber como ele tem se colocado, dele fazer uma análise, por menor que seja a capacidade dele, por função da idade, para ele analisar como que ele se sentiria se a situação fosse ao contrário, para ele relembrar situações que ele já viveu, ou seja, uma série de ajustes que você pode fazer diante de uma situação crítica. Então esses 3 pilares são muito importantes, saber respeitar, não debochar, essa coisa, né? Tem pai e mãe que o filho chora e a mãe, eu também vou chorar, eu também vou ficar triste, fica nervoso, eu também vou ficar nervoso com você.
Claro, gente, somos humanos, vamos fazer várias coisas que depois a gente olha e fala assim, bom, não foi a melhor saída. Mas não é realmente o indicado. O indicado é que a gente consiga ficar posturado e calmo em alguma medida diante dessas situações. Nós já sabemos o princípio da parentalidade plena. Eu vou falar para vocês agora quais são os principais desafios. Primeiro desafio, qual que é, gente? Todo mundo sabe. Tempo. Como é que eu vou conciliar minha função de mãe, minha função de pai, minha função de quem faz academia, de quem faz crossfit, de quem faz uma pós-graduação, de quem tem que trabalhar em plantão, de quem tem que trabalhar em horários estranhos e finais de semana com a educação do meu filho? O primeiro desafio nosso é tempo. E tempo, gente, ao contrário da informação, que é um recurso barato hoje, tempo sempre foi e agora ainda mais do que nunca é o recurso mais escasso que tem. Primeiro, ele não é renovável e todo mundo briga pelo seu tempo. É só você ver as redes sociais te mandando notificações toda hora. É só você ver os outdoors te mostrando informações toda hora. É só você ver o seu WhatsApp que toda hora chega uma promoção nova. Todo mundo quer o seu tempo e a sua atenção, porque esse é o recurso mais caro que tem. Ele é o mais escasso, não é renovável e é o que dá dinheiro para os outros. Então, se tempo é o recurso mais escasso que tem, exatamente o primeiro desafio para se ter uma parentalidade plena é o quê? Tempo com seu filho. Tem que ter tempo com seu filho. Aí eu tô te falando de tempo, você fala assim, poxa vida, Auriston, mas minha vida é um inferno, eu não consigo parar, eu trabalho viajando, ou eu dou aula manhã e tarde e noite, ou eu trabalho na área de saúde final de semana, ou eu faço pós-graduação, senão vou perder meu emprego. Tudo bem. Sabemos entender o que está acontecendo com a maioria das pessoas hoje em dia. Só que eu não estou te falando aqui de quantidade. Eu estou te falando aqui de qualidade de tempo. Que qualidade que você dá para o tempo que você está com seu filho? Você tira quantas horas, quantos minutos do seu dia ou da sua semana para o seu filho? Ah, mas eu não consigo, eu estou longe. Você consegue fazer uma chamada de vídeo que você pare de fato para olhar no olho do seu filho e entender por que ele está talvez um pouco mais sério naquele dia, ou um pouco mais choroso, ou um pouco mais triste? Se você consegue, e consegue tirar 5, 10, 15 minutos do seu dia para fazer uma chamada de vídeo, opa, já temos uma coisa aí acontecendo. Já temos um tempo de qualidade e já temos a tecnologia a nosso favor, porque parece que a tecnologia veio para roubar nossa alma. Só que se a gente souber usá-la, não vai ser ela que vai nos usar, nós que vamos utilizá-la. Então, tempo de qualidade tem a ver com isso. Então, primeiro dilema para se desenvolver, ache um tempo, seja qual tempo for. 5 minutos por dia? Ah, só posso 5? 5 minutos por dia. Mas tire esses 5 minutos para o seu filho. Ah, eu só posso finais de semana. Então só pode finais de semana? Então tire os finais de semana para o seu filho, talvez presencial, mas lembre-se que você tem a tecnologia a seu favor nos outros 5 dias da semana para você continuar mantendo esse contato. Então, primeiro desafio, tempo. Já estou te dando uma solução. Segundo desafio, tempo de tela em rede social, ou o tanto que o seu filho está entregue para as tecnologias. Como que você controla isso? De que forma que você gerencia isso? Temos hoje aplicativos de gerenciamento de parentalidade para saber o que seu filho está fazendo, espelhamento, horários, rotinas. Tem as pessoas que vão estar com seu filho, obviamente. Temos a lei, graças a Deus, temos a lei que proibiu celular nas escolas. Que lei maravilhosa! Graças a Deus temos uma lei. Pobre dos professores, que provavelmente vai cair mais uma vez nas costas deles mais uma responsabilidade, que é: menino, você não pode trazer o celular, menino, me dá seu celular, tira da mochila que eu tenho que levar para a diretoria, menino, faz isso. Mas nós pais vamos ajudar os professores, não vamos? Então, tempo também de rede social, de uso de tecnologia, de telas. Isso tem que ser
o mais reduzido possível. E quando eu digo para reduzir tempo de tela, gente, não é para você tirar o seu filho e deixá-lo igual um monge parado sem ter o que fazer. Se você entregar na mão de uma criança meia dúzia de canetinha, meia dúzia de papel, uma cola, uma régua, uma parede que está lá na sua casa que você não importa de riscar num determinado momento, um muro, um canto lá, eu tenho certeza que seu filho vai te entregar uma obra de arte, tá? Então, dê também condições para que seu filho faça alguma coisa. Terceiro tópico dos desafios para a execução de uma boa parentalidade plena, uma educação integral. Esse terceiro tópico diz respeito a uma coisa que parece que é uma novidade. Famílias diversas, ou seja, diversidade familiar. Aquele modelo é como se eu dissesse assim, sabe aquele modelo da margarina? Mãe, pai, 2 filhos, um casal de meninos bonitinhos, tomam café juntos de manhã antes de sair para trabalhar, o pai lê no jornal. Esse modelo não existe mais. E vou dizer mais para vocês, esse modelo nunca existiu. Esse modelo ele só existe na propaganda da margarina. Sempre os modelos foram desencontrados, sempre mulheres foram abandonadas grávidas, sempre tivemos mães solo, também tivemos em menor proporção pais solos, sempre tivemos avós e avós que criaram seus netos porque os pais não deram conta ou por algum outro problema. Sempre tivemos modelos bem misturados, vamos dizer assim, que foge completamente àquela ideia de vender um produto, de colocar num comercial. Então, não é um mistério falar sobre isso, né? Talvez o grande mistério hoje seja a gente aceitar isso com um pouco mais de naturalidade e um pouco menos de hipocrisia. De entender que existem casais homoafetivos que adotam crianças, que existem modelos infinitos de modelos infinitos de família e que muitas vezes dão muito certo e costumam dar muito mais certo do que aquele modelinho tradicional heteronormativo que só segue uma determinada lógica, mas por dentro ali costuma ter uma violência doméstica que ninguém conta e por aí vai. Não vamos entrar nesse aspecto, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: independente do modelo que você tem de família, independente da forma como a vida foi te trazendo até você ter um filho, uma filha, e as perdas e ganhos que você teve ao longo desse tempo, eles vão sim impactar na forma como você vai conseguir ser um bom pai e uma boa mãe. Só que não carregue isso como um peso ou como uma culpa. Carregue isso como uma possibilidade de ensinamento. Carregue isso como uma forma de você mostrar para o seu filho que ele não é igual ao outro, mas o outro também não é igual a ele. Então o que o outro tem de ganhos por ter um modelo familiar pode também ser perda por outros aspectos que a sua família tem. Essa coisa de querer pasteurizar as pessoas e querer que todo mundo se encaixe em quadradinhos e sejam todos iguais, isso diz muito respeito a um processo de massificação, de eu querer julgar, definir uma faixa muito fina e tênue do que é certo e o que é errado, que é óbvio que temos que ter isso na sociedade, mas eu digo aqui certo e errado no sentido de bonito e feio, né? Do que é legal e o que não é legal, aquilo que é instagramável e aquilo que não é instagramável, aquilo que é vendável e aquilo que não é vendável. Não certo e errado no sentido de que é criminoso ou não é criminoso, isso é uma outra discussão. Então esse modelo que querem nos vender, que só existe um jeito de viver, esse modelo é adoecedor. Então tome muito cuidado, não importa a sua família do jeito que ela é, não importa a forma como vocês foram obrigados ou escolheram se organizar, não importa. O importante é que você entenda que a transparência com seu filho e sabê-lo colocar de uma forma que ele se apresente para a sociedade, entendendo quem ele é dentro daquele núcleo familiar e que ele é importante dentro daquele núcleo familiar, é o que mais vai dar força para ele. Quarto aspecto que é um desafio para uma educação integral. Perfeição, cobrança por perfeição. Em tempos de internet, onde os cílios são perfeitos, os olhos são perfeitos, os botox são perfeitos, os bumbuns são perfeitos, os filtros, né, para tirar fotos e filmar, eu acho que eu até devo estar usando um aqui, depois eu vou perguntar ao rapaz que filma se eu estou usando ou não, para a gente ficar um pouco menos velho, um pouco menos feio. Ou seja, vivemos no mundo da perfeição e a gente cobra da gente perfeição, inclusive como pais. Eu não posso errar,
eu não posso isso, vou traumatizar o meu filho. Gente, não estou dizendo aqui que é para se tornar um troglodita, uma pessoa das cavernas, não é isso. Mas é para que você se perdoe quando você fizer uma coisa que você fala assim, puxa vida, não foi a melhor resposta, não foi a melhor atitude minha, não foi o melhor comportamento meu. Se perdoe em relação a essas coisas. Busque entender que se você der tudo para o seu filho, ele pode fracassar na vida. E se você não puder dar nada para o seu filho material, ele também pode fracassar na vida. E às vezes um outro filho que você tenha, se você der tudo para ele, ele vai ter muito sucesso na vida. E se também você não puder dar nada para ele, ele também vai ter muito sucesso na vida. Não é só o que você faz que vai definir a vida do seu filho. O que você faz enquanto pai e mãe é extremamente importante. Não estou dizendo que não é. Só que não é só isso. Tem uma série de outras questões sociais, ambientais, genéticas, de formação de caráter, de personalidade, que muitas vezes você acha que está ajudando e não está. Ou que a sua participação nem é tão importante assim naquele momento. Então entenda o quê? Posso fazer coisas, vou errar em muitas medidas e que também tenha tranquilidade para me perdoar quando eu errar e também mostrar para o meu filho que o erro é humano, que o pai e a mãe dele não é esse ser que acerta tudo. Humanizar um pouco a relação com o seu filho num mundo de muita informação é no mínimo inteligente, porque o seu filho vai ler sobre isso, ele vai ouvir falar sobre isso, ele vai ver podcast sobre isso, ele vai ver um monte de coisas sendo apresentadas para ele, que ele vai olhar assim, meu pai está fazendo um personagem para mim, meu pai não é um pai de verdade, ele está fazendo um tipo de pai, minha mãe está fazendo um tipo de mãe, ela quer ficar numa postura que não é bem assim. Eu sei que no fundo, ela não é essa pessoa, porque eu escutei minhas tias falando como é que ela era na adolescência dela, como é que meu pai era na adolescência dele. Ele era um humano igual eu, com incertezas, com erros, com acertos. Então, se cobre menos perfeição. Entenda que você é uma pessoa que pode sim errar, obviamente tentando acertar, tentando buscar o melhor caminho sempre. Principalmente quando se diz respeito a uma criança que é sua, que você ama. E por último, e não menos importante, ou talvez o mais importante de tudo, é você, mãe e pai, se cuidarem. Cuidarem de vocês fisicamente e cuidarem principalmente da sua saúde mental. Se você investe na sua saúde mental, você consequentemente está fazendo um espelhamento positivo para seus filhos, para que eles também tenham uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde mental. Mas como que eu vou fazer isso? Então nós temos algumas coisas aqui que vocês já podem fazer. O tempo de tela que você tirou dos seus filhos, a gente recomenda que você tire um pouco de vocês também. Se você quiser assistir um filme, ou uma série, ou coisa do tipo, que você, quando vá assistir essa série e esse filme, já entre sabendo o que você quer, porque senão corre o risco de você ficar ali 1h30, 2 horas procurando algo que você não sabe o que é, e era um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, né? Consertando algo na sua casa, ajudando seu filho a fazer um dever, cuidando de outras coisas. Então, tente não cair na armadilha das telas de ficar ali, tipo, patinando no barro, né? Tipo, ali um tempo morto, buscando algo que você não sabe o que é. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é atividade física. Mas eu tenho que... A academia é cara, que eu não tenho tempo. Gente, atividade física é considerada razoável para boa pela Organização Mundial de Saúde, como você tirar 3 momentos da sua semana para você fazer algo em torno de 30 minutos. Então vamos supor que você more a 15 minutos do sacolão da sua cidade, onde vende verdura na sua cidade. Se você for lá 3 vezes por semana a pé, colocar uma roupa de caminhada, né, um tênis, algo confortável que te permita caminhar. Se você for lá a pé, comprar um saquinho de fruta lá, um morango, uma laranja, uma coisa assim para repor a sua geladeira e voltar mais 15 minutos, você já cumpriu o seu papel. Então você já fez uma atividade física.
Então, a atividade física não requer que você compre equipamentos caríssimos, que você mobilize toda uma estrutura da sua vida para você parar para fazer. Não, atividade física é movimentar. O nosso corpo foi feito para isso. Nós já fomos projetados pela natureza para movimentar. Nossas pernas são compridas, nossos braços são compridos. Nós fomos feitos para carregar as coisas e movimentar. Nossa biomecânica é essa. Então, fugir desse vazio das telas, tentar fazer algo do tipo para movimentar o seu corpo, escolher um horário para você dormir. Se você tiver dificuldade para escolher um horário para você dormir, escolha um horário limite para você dormir e um horário limite para você acordar. O que seria isso? Bom, eu não durmo depois das 22h30. Eu sempre tenho que estar pronto, até as 22h30 eu já tenho que estar, já ter comido o que eu tenho que comer, eu já tenho que estar de banho tomado, eu já tenho que estar de dente escovado, eu já tenho que estar pronto para poder resolver minha vida. Eu não tenho um horário para dormir, mas eu tenho um horário limite. E também seria bom se você pudesse ter um horário limite para acordar, não importa o dia da semana. Ah, eu não tenho que trabalhar. Quando eu trabalho, eu acordo às 6h30 da manhã. Tudo bem, final de semana, mas não vá até às 10, 11 horas da manhã. Tente acordar ali 40 minutos, 1 hora depois, extrapole um pouquinho, porque o seu cérebro, gente, ele não entende que é domingo, tá? O seu cérebro ele não entende que hoje não é dia de acordar mais cedo, que amanhã, ou que hoje é feriado, que é 7 de setembro, que é proclamação da independência do Brasil. Ele não entende isso. Então, se você der para o seu cérebro algum nível de rotina para dormir, para acordar, para movimentar-se durante a semana, e um horário, pelo menos 2 refeições em horários fixos, eu te garanto que você já vai estar na frente assim de 90% da população. Não sei, talvez eu esteja exagerando, mas eu suspeito que sim, você já vai estar na frente da maior parte da população. Então, essa coisa de cuidar do filho, gente, é muito mais um exercício, sabe? É muito mais um exercício da gente se olhar no espelho constantemente. Cuidar do filho não é entregar a minha vida para o meu filho, eu não faço mais nada para mim. É o contrário. Você pode sim e deve sim estabelecer alguns limites ali que são seus e que é importante para que seu filho também se espelhe nisso e cuide disso na vida dele. Cuide para que seu filho olhe para você e fale assim, nossa, minha mãe já está com mais de 22 anos e está se cuidando, cuida da saúde, cuida do cabelo, tem horário para dormir, tem rotina, faz uma saladinha bonita aqui, gostosa, come fruta. Poxa, será que minha mãe não é um bom exemplo para mim? Será que minhas amigas vão chegar e falar, olha que legal, como que sua mãe é, como que seu pai é? Então são tesouros que a gente vai construindo que nossos filhos às vezes só vão desenterrá-los depois de um tempo. A gente vai construindo exemplos para os nossos filhos que eles só vão perceber às vezes muito tarde, assim como nós percebemos muito tarde os exemplos que nossos pais cansaram de tentar nos dar e nós, naquela magia da juventude, naquela ignorância, mental, neuronal de um cérebro ainda em formação, a gente não conseguiu ver. E agora, com a idade, a gente está começando a enxergar alguma coisa, uma luz no fim do túnel, e isso é tema para um outro momento, um outro vídeo para a gente conversar. Peço que vocês deixem aqui comentários, sugestões, dúvidas e críticas para que a gente continue estabelecendo esse diálogo. Eu sou Auriston Magalhães, psicólogo. Gostaria que vocês curtissem aqui esse vídeo, a minha rede social, se inscrevesse, porque a minha proposta para você aqui é que a gente cresça junto, que a gente desenvolva junto e que a gente minimamente consiga fazer um mundo um pouquinho melhor e que comece pelo nosso mundo aqui por dentro. Um abraço.